Estresse. Estresse é pior que dengue, que zika, que malária. Estresse, as doenças da cachola, que você fica ruminando as ideias. Elas já respondem por quase a metade dos afastamentos de trabalho. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o ano que vem vai atingir a maior causa de incapacidade laboral no mundo. Não é só um problema do brasileiro. Mas hoje nós temos entre nós quase 12 milhões de depressivos, melancólicos. É o mal do século. Não, é o mal de hoje. Põe para rodar. A rotina da professora não é mais a mesma. Ao invés de livros, giz e lousa, remédios para controlar ansiedade, depressão e síndrome do pânico. A primeira grande crise foi assim uns 2 anos atrás, porque até então eu estava me mantendo em sala de aula, né? Foi há 2 anos atrás, logo depois de um embate com um aluno, e eu tive a primeira síndrome do pânico, que eu me perdi, tive que ter ajuda do meu marido para me achar onde eu estava na cidade, né? Que eu fiquei, não sei nem como eu dirigi até onde eu fui parar. E a partir daí foi piorando. A partir daí só piorando, eu não tinha mais condições de subir, só de subir as escadas para as salas me dava assim uma palpitação. O barulho dos alunos, né? Isso é uma coisa que é extremamente estressante, salas cheias. Professora de História há 2 décadas e meia, já faz 1 ano que a Eliane está longe da sala de aula. São inúmeros papéis, laudos, atestados e exames que resultaram no afastamento dela. Hoje a rotina em casa se divide entre a leitura e os serviços domésticos. Na escola, ela foi realocada para serviços administrativos na diretoria. Eu tenho dias que eu estou bem, eu passo assim um período muito bem, animada, mais tranquila, né? Depois é uma coisa que é incrível, porque do nada tem uma baixa, assim, você passa a ter depressão, a ideação suicida é algo com que eu venho trabalhando bastante. Então, para os médicos ainda não é hora de eu voltar. Ansiedade e depressão estão entre as principais causas de afastamento do trabalho, segundo o INSS. E muita gente só se dá conta de que não está bem emocionalmente quando o corpo começa a dar sinais. 30% dos pacientes que este psicólogo atende procuraram ajuda por conta do excesso de estresse no trabalho, uma situação mais comum do que se imagina. Muitas vezes as primeiras manifestações elas são corporais, né? Então, aumento de pressão, dificuldades ou transtornos gastrointestinais, né? Alteração do apetite, do sono. Então essas são as principais características na manifestação do estresse no corpo. E no campo psicológico, né, alterações na motivação, alterações, né, na dinâmica das interações sociais, porque muitas vezes uma pessoa ansiosa ou deprimida, né, por causa do trabalho, tende a se tornar mais reclusa, se distanciar de atividades que costumeiramente dão prazer, e a constante irritabilidade. Elas também são manifestações não necessariamente físicas, mas dentro do campo psicológico. Profissionais do setor financeiro, da saúde, educação e segurança estão entre os mais estressados, com riscos para algumas doenças. Olha, o ambiente muito competitivo, altas exigências, expectativas muito elevadas sobre si e dos superiores, de modo geral, são queixas bem recorrentes. Diferentes tipos de assédio, né, ou abusos são também condições muito estressoras no ambiente de trabalho, né, e essas são as principais causas, né, as principais demandas que levam ao desenvolvimento de um estresse ocupacional. Entre as crises emocionais mais comuns, a que está diretamente ligada à exaustão no trabalho é conhecida por síndrome de burnout. Esse é o estágio mais elevado de estresse. O esgotamento ele vai produzir, né, um nível de sofrimento que, por ser um sofrimento muito intenso, ele acaba dificultando na inserção dessas pessoas na vida, não só no trabalho, né? Porque o burnout é uma condição que atrapalha tanto o desenvolvimento das atividades ocupacionais quanto, não é, a experiência da vida cotidiana. A boa notícia é que com medicação e acompanhamento terapêutico, o profissional pode voltar a ser como era antes. Nós sempre recomendamos que, né, a associação entre uma intervenção psicoterapêutica e um acompanhamento com o profissional da psiquiatria como algo que que tem demonstrado maior efeito, não é, sobre esses casos.
Então, tanto a combinação com uma psicoterapia quanto a intervenção medicamentosa são os mais indicados nesse momento. Esse é o maior desejo da Eliane. Faltam 4 anos para ela se aposentar. Mas até lá, o principal objetivo é poder estar de volta fazendo o que ela mais gosta, apesar das dificuldades. Eu sinto uma imensa saudade da sala de aula, porque a gente recebe carinho dos alunos. Isso é a contrapartida de tudo, né? E me adaptar a fazer um trabalho para o qual não me formei para aquilo. Eu gosto mesmo é do giz, da lousa, do livro, do aluno, e estar hoje ali digitando processo, coisas administrativas, é uma coisa bastante sofrida, mas estou me adaptando, né? Me readaptando, né?